O ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, do Superior Tribunal Militar, propôs a redução das penas dos 8 militares do Exército condenados pela morte de um músico e de um catador de material reciclável durante um patrulhamento em 2019 na zona norte do Rio de Janeiro. A repórter Viviane Novas acompanhou o julgamento em Brasília nesta quinta-feira. O relator do caso, o ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, exibiu imagens do tiroteio. O caso ocorreu em 2019 e comoveu o país. O músico Evaldo dos Santos estava num carro com outras 4 pessoas, entre elas a mulher e o filho de 7 anos, a caminho de um chá de bebê. Os militares do Exército teriam confundido o veículo com o de um assaltante. Segundo a perícia, 62 tiros perfuraram o carro. 8 atingiram o músico, que morreu na hora. O catador de lixo, Luciano Macedo, tentou ajudar as vítimas e também foi baleado. Ele morreu no hospital. Em 2021, a primeira circunscrição judiciária militar condenou por homicídio o comandante da ação, o tenente Ítalo da Silva Nunes, a 31 anos e meio de reclusão, e os outros 7 militares a 28 anos. Eles também foram condenados por tentativa de homicídio, porque o sogro de Evaldo, Sérgio de Araújo, também foi atingido por tiros dentro do carro. Aqui no Superior Tribunal Militar, a defesa pede a anulação do julgamento de primeiro grau ou que os réus sejam absolvidos. A defesa alega que os militares estariam num contexto de suposto conflito com traficantes. Um disparo encontrado no automóvel da vítima, com pistola calibre 9mm, que não saiu do armamento dos militares. E de onde que veio isso? É o impacto de número 24. Outras 4 perfurações com calibres que sabe-se Deus de onde partiram. O local era de conflito. O local estava em pleno conflito. Já o advogado de acusação, André Perecmanes, disse que a defesa não apresentou provas e que os réus apresentaram versões diferentes. A verdade, ela é uma só. Mas os réus apresentaram 4 versões diferentes. No julgamento, eles chegavam a sustentar que as vítimas eram ligadas aos traficantes. O relator votou modificando a sentença. Pela morte do catador Luciano, condenou os 8 militares por homicídio culposo a cerca de 3 anos de prisão. Pela tentativa de homicídio de Sérgio, condenou por lesão corporal culposa e reconheceu que o crime já prescreveu. E pela morte do músico Evaldo, o relator absolveu os 8 militares do Exército. O relator entendeu que o músico morreu pelos disparos feitos no primeiro momento em que uma pessoa estaria sendo assaltada e os tiros teriam acertado Evaldo por engano. Com a devida vênia ao entendimento lançado na sentença, não há como desconsiderar a ocorrência de um infortúnio, de uma fatalidade, como desdobramento das ações ocorridas no primeiro fato, em relação às quais o Conselho decidiu absolver os apelantes por admitir até mesmo a possibilidade de ter agido em legítima defesa. O ministro revisor José Coelho Ferreira seguiu o voto do relator, mas a discussão ainda não chegou ao fim. A ministra Maria Elizabeth Rocha pediu vista. O julgamento foi suspenso e ainda não tem data para ser retomado.